Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Lima e é um prazer trazer fatos interessantes para vocês. Vocês já ouviram falar sobre as pessoas que davam as vidas pela sua nação, popularmente conhecidos como kamikazes? Esses homens tinham a missão de se matar, causando um grande dano ao inimigo. Mas vocês sabem como e por que os kamikazes surgiram? Ou melhor, você sabe o que acontecia com os pilotos que conseguissem sobreviver? É uma longa história, então vou tentar contar bem detalhadamente para vocês. Para começar, os kamikazes são muito mais antigos do que vocês imaginam. A palavra surgiu em 1281, quando os mongóis invadiram o Japão. Quando os mongóis estavam quase derrotando os japoneses, algo inesperado aconteceu. Um tornado, batizado de kamikaze, que significa vento divino, simplesmente dizimou tudo que atravessou em sua frente. E isso incluía o exército mongol. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, os kamikazes eram um pouco diferentes. Em uma época onde o Império Japonês estava em crise, ataques suicidas passaram a ser comuns. No ataque a Pearl Harbor, por exemplo, o tenente Fusata Lida mirou sua aeronave em um alvo no solo, depois que ele foi atingido. Nessa época, por volta de 1941, os japoneses tinham a vantagem de possuírem aviões ágeis e manobráveis, que ofereciam um grande perigo para os norte-americanos. Porém, em 1943, as coisas começaram a mudar. Os Estados Unidos passaram a ter caças que possuíam tecnologia superior ao avião dos japoneses, com radar e novidades táticas, além de estar em maior quantidade, o que, obviamente, contribuía para vencer a guerra. Essa novidade colocou o Japão em grande desvantagem, tanto que na Batalha do Mar das Filipinas, entre os dias 19 e 20 de junho de 1944, 660 aviões japoneses foram abatidos, assim como na Batalha de Formosa, quando mais de 500 aviões japoneses foram derrubados entre os dias 10 e 20 de outubro. Após todas essas perdas, o vice-almirante Takijiro Onishi fez uma reunião com alguns oficiais para apresentar seu novo plano. Onishi defendia que a única forma de um avião japonês conseguir atacar com eficácia era organizando ataques suicidas com os aviões carregados com cerca de 250 quilos de explosivos. E, de fato, todos concordaram que era uma boa ideia. Mas nenhum deles se ofereceu para realizar a missão. No dia 25 de outubro de 1944, aconteceu o primeiro ataque kamikaze da história. Era uma esquadrilha com 5 aeronaves, e o líder, Yukio Seki, conseguiu atingir o porta-aviões norte-americano. Não se sabe se todas as aeronaves conseguiram se chocar contra o navio, mas depois de Seki atingir o porta-aviões, um enorme incêndio começou e cerca de 140 norte-americanos perderam suas vidas. Assim, foi o primeiro ataque kamikaze a afundar o navio. E muitos ataques como esse ainda iriam acontecer. Dias antes de morrer, Seki foi entrevistado por um jornalista japonês e fez a seguinte declaração: "Se é uma ordem, eu vou. Mas não irei morrer pelo imperador ou pelo império japonês. Vou morrer por minha amada esposa. Se o Japão perder, os norte-americanos podem fazer coisas horríveis com ela. Estou morrendo por quem mais amo, para protegê-la." As palavras de Seki não foram publicadas pela imprensa, mas ele e seus companheiros ganharam o título de heróis pelo shintoísmo, a religião mais popular no Japão, que os considerou espíritos guardiães da pátria. Depois, começaram a recrutar muitos outros kamikazes. Mas será que era fácil encontrar pessoas dispostas a dar sua vida pela nação? O governo japonês recrutava muitos jovens em universidades. O imperador usava discursos patrióticos para motivar os jovens a darem a vida pelo Japão. Com isso, cerca de 6.000 pessoas
foram recrutadas para morrerem em batalha, ou melhor, para morrerem por pessoas poderosas que estavam no topo do poder. Inicialmente, o governo dizia que a decisão para o recrutamento era voluntária, mas as coisas não eram bem assim. Durante os treinamentos, os recrutas eram espancados sem motivo algum, talvez para ter o psicológico afetado. No dia em que eles tinham que responder se seriam voluntários ou não, eles escutavam um longo discurso patriótico e sobre a importância de se perder a vida pelo imperador. Depois do discurso, quem desejava ser voluntário precisava dar um passo à frente. Só que nesse momento, pouquíssimas pessoas ousavam desafiar as autoridades. Então, por pressão, muitos jovens acabavam se voluntariando. Além de todos esses fatores, havia um que motivava muito os kamikazes: a cultura da morte. Vocês conhecem o Bushido? Esse era o código de conduta e modo de vida para os samurais, categoria que tinha sido extinta há alguns anos. Uma das ideologias aproveitada pelo Império Japonês foi o culto à morte, o que serviria como incentivo para os pilotos. Ou seja, o governo japonês tentava passar a ideia de que morrer pelo Estado era uma honra e que eles seriam uma espécie de heróis da pátria. Com toda essa manipulação por parte do Império Japonês, os voluntários começaram a receber treinamentos. Eles eram instruídos a não fechar os olhos na hora do impacto, para não haver chance deles errarem o alvo. Já no dia do voo, onde eles morreriam, os voluntários escreviam poesias e uma carta para a família. Ganhavam saquê e levavam a bandeira do Japão. Eles também costumavam levar pistolas ou espadas, pois caso não morressem, o que era extremamente difícil de acontecer, eles poderiam tirar a própria vida depois do acidente. Durante toda a guerra, cerca de 47 navios foram afundados. Mas caso um dos kamikazes voltasse sem completar a missão, vocês têm ideia do que acontecia com ele? Em toda a Segunda Guerra Mundial, cerca de 11,6% dos 3.300 aviões kamikazes acertaram seus alvos, sendo que 27,5% deles voltaram à base. Em alguns casos, os aviões voltavam à base por causa de algum problema mecânico ou coisa do tipo. Porém, os que voltavam sem motivo algum eram humilhados pelos seus superiores. E, em muitos casos, eles passavam por tortura física e psicológica, até voarem para a morte mais uma vez. Existem 2 casos de pessoas que se voluntariaram para ser kamikazes e acabaram sobrevivendo. Um deles é Isao Horiyama. Ele soube que seria kamikaze quando tinha 21 anos de idade e que destruiria todos os sonhos da sua vida com uma colisão em um navio norte-americano. Ele era soldado em uma unidade de artilharia do Exército Imperial Japonês, quando foi convocado para a Força Aérea. Horiyama era um dos poucos súditos do imperador e esperava ansioso para morrer pelo seu país. Durante seu treinamento, Horiyama foi visitado pelo imperador do Japão, o que deu a ele a impressão de que seu trabalho estava sendo solicitado pelo imperador pessoalmente, o que o deixou ainda mais honrado. Só que em agosto de 1945, depois das cidades de Hiroshima e Nagasaki serem destroçadas pelos norte-americanos, o imperador japonês anunciou sua rendição. Horiyama ficou feliz porque a guerra tinha chegado ao fim, mas ficou arrasado por ter perdido a chance de se sacrificar pelo Japão. Para ele, seus companheiros que morreram serão lembrados por uma glória infinita. E ele tinha perdido a chance de morrer da mesma forma. O outro caso é o de Kazuo Odashi. Ele guardou o segredo de que era kamikaze durante 6 décadas, até mesmo da sua esposa. Ele se ofereceu para um lugar em uma guerra que ele sabia que seu país nunca venceria.
mas estava preparado para morrer pelas pessoas que amava. Quando Odachi chegou a Taiwan, ocupada pelos japoneses, a guerra estava chegando em seu estágio final. Alguns meses depois, ele foi enviado para a primeira missão de sua passagem de 10 meses como piloto suicida. Ele carregava dezenas de quilos de explosivos. Mas, ao ser avistado pelos caças americanos, Odachi jogou as bombas no mar e conseguiu fugir dos inimigos. Na sua próxima missão, Odachi e seu grupo não conseguiram encontrar o alvo. As 6 próximas missões também fracassaram. E a cada tentativa falha, ele esperava semanas pela próxima oportunidade de morrer. Em sua missão final, quando seu avião estava se preparando para voar, o homem disse para ele que o imperador tinha se rendido e que a guerra tinha chegado ao fim. Durante muito tempo, Odachi sentiu vergonha em compartilhar com as pessoas que era o kamikaze sobrevivente. Porém, em 2016, ele publicou um livro com suas memórias, contando detalhes sobre como dormia todas as noites, pensando se no dia seguinte seria sua vez de morrer por uma causa perdida. No livro, Odachi disse o seguinte: não havia uma única pessoa entre nós que teria decidido morrer por conta própria. Resumidamente, todas as vidas desses jovens foram desperdiçadas por capricho de um imperador que negou a se render, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Talvez essa história seja o espelho de todas as guerras, não é? Onde inocentes morrem por pessoas poderosas que não estão nem aí para o resto da população. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!